Galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar de Kakashi Hatake, o shinobi que copia de Konoha. Nós vamos falar da história dele, dos poderes dele e de como ele se tornou uma lenda no campo de batalha. E principalmente de como ele poderia ter sido um dos caras mais afetados, um dos personagens mais tristes de Naruto e acaba não sendo. Então a gente vai comentar tudo isso, mas antes é preciso voltar ao passado do personagem. Takashi Hatake, filho de Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha, como era conhecido. Sakumo Hatake figurava entre as figuras lendárias de Konoha, um dos shinobis mais poderosos, figurando até no mesmo nível dos três sanins lendários. Então ele estava ali no mesmo patamar, né, em pé de igualdade de força, dos três sanins lendários. Então Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha, não era qualquer um. Só que em uma fatídica missão, ele acabou tendo ali um probleminha, né? Porque ele acabou desonrado, porque ele priorizou os amigos de missão, né? Os shinobis vão em equipes, né? Vocês sabem disso. Então, Sakumo Hatake priorizou a segurança dos seus amigos, ao invés de priorizar a missão em si. E isso fez com que a missão fracassasse. Então, Sakumo Hatake foi desonrado. Muita gente criticou ele por não ter cumprido a missão, o que levou ao Sakumo Hatake a uma forte depressão. Por causa da sua falha e por causa da pressão social que o Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha, recebeu por causa de ter falhado naquela missão, ele se desviveu. Ou seja, quando o Kakashi chegou, ele encontrou seu pai já sem vida. Ele mesmo, o próprio Sakumo, se desviveu, porque eu não posso falar a palavra certa aqui por causa do YouTube. Então, por ele ter se desvivido, isso moldou a vida do Kakashi como um trauma inicial. O jovem Kakashi Hatake cresceu órfão, né? Mas cresceu priorizando as regras do mundo ninja acima de tudo, já que isso tinha custado a vida de seu pai. Isso moldou, né? A morte do Sakumo Hatake moldou a infância do Kakashi inteira. Com aquele trauma, ele passou a priorizar as regras do mundo shinobi. E aí, ele se tornou um garoto muito frio. Mas isso também fez com que ele tivesse altas notas na escola e se tornasse um dos prodígios de sua época, sendo rapidamente notado pelo Hokage, na época, Minato Namikaze, seu professor, que o colocou sobre a jurisdição da Anbu, as forças de Anbu. E isso tornou ele ainda mais poderoso, porque pensa, ele era um garoto, né, um adolescente ali, nas forças da Anbu. Agora, se a gente voltar um pouquinho mais, né, voltar um pouco mais na história, a gente tem um ponto-chave também, que é outro ponto de virada na vida do Kakashi. Outro ponto de virada foi a missão fracassada, que deu a entender que o Obito tinha morrido, né? E que deu a ele o Sharingan pelo qual ele ficou conhecido. Kakashi ganhou esse Sharingan de despedida do próprio Obito, que era amigo dele, e deu a ele como presente por ter se tornado um Jonin. Logo então, Kakashi Hatake partiu para Anbu com o apoio e a indicação de Minato, como eu citei. Mas o Kakashi estava sentido, pô. Ele já tinha perdido o pai, tinha perdido um amigo de equipe, e a colega dele tinha recém morrido pelas mãos do próprio Kakashi, por causa da Rin ter sido usada como cavalo de Troia, com o Sambi, o Três Caudas, dentro dela, né? Sem ela poder controlar. E, inevitavelmente, foi o Kakashi que teve que, por causa da missão, matar a própria colega, o que não deixou ele muito satisfeito e também o traumatizou. Depois disso, ele foi colocado sob as asas do próprio quarto Hokage, que era o Minato, e colocado sob as asas do seu antigo Seisei. De novo, eu vou citar aqui, ele entrou na Anbu. Uma vez na Anbu, ele se tornou um dos maiores ninjas da Anbu, um dos maiores ninjas de elite, e ficou conhecido como Kakashi do Sangue Frio, porque ele era extremamente letal, matava sem qualquer piedade ou compaixão. Mas os eventos dessa missão, Kakashi Hatake revisou os eventos de sua ideologia e passou a enxergar os amigos de uma forma mais promissora, assim como seu pai, entendendo que os shinobis que desprezam as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo. Ele continuou na Ambu por mais um tempo, servindo de guarda-costas pessoal do quarto Hokage, Minato Namikaze, e posteriormente sendo nomeado para guarda-costas de Kushina Uzumaki, mãe de Naruto, sob ordens do próprio quarto Hokage, Minato Namikaze.
Logo após a destituição do Minato, né, por motivos de Kyuubi, o nosso querido Kakashi pediu também o afastamento da Anbu, saindo assim do Anbu e se tornando um Jonin. Como Jonin, Kakashi Hatake fez o teste dos Gizos em diversos times e ninguém passou, sendo um dos professores mais complicados de aprovar alunos, isso até a chegada do time 7, com Sakura Haruno, Uchiha Sasuke e Uzumaki Naruto, que passaram no teste e se tornaram o time do qual ele ficou responsável. Durante a sua passagem como professor do time 7, a gente não viu somente as habilidades dele como shinobi, mas também os ideais dele como ninja. Aqueles que abandonam seus amigos são piores do que o lixo, que foram os ideais que ele aprendeu ao longo da vida. Kakashi Hatake era conhecido como o Homem do Sharingan, o Homem do Mil Jutsus, e realmente ele era muito inteligente e muito forte. Ele tinha muitas habilidades. E agora a gente vai falar aqui das habilidades do Kakashi. Depois a gente volta para a história dele. Durante a missão da ponte, a gente viu ali duas coisas interessantes. A primeira, Zabu Zamomote, um dos espadachins lendários da névoa sangrenta, chamou o Kakashi pelo nome, o ninja de mil jutsus, ou seja, ele era famoso, reconhecido. E a segunda coisa que a gente viu, as habilidades de combate do Kakashi. Ele tinha habilidades excepcionais. Ele não só tinha habilidades de taijutsu muito boas, similares à do Gai, né, do Maito Gai, que é o maior usuário de taijutsu que a Konoha já viu, como também tinha as proeficiências do Sharingan que ele aprendeu a controlar de certa forma, usando assim para copiar jutsus de seus oponentes e aumentar o seu próprio arsenal de jutsus. Fora que ele tinha proeficiência com o elemento relâmpago, que criou o Haikiri, ou Shidori, que posteriormente ele ensinou para o Sasuke. Mas ali a gente viu as habilidades do Kakashi, tanto no estilo de taijutsu, quanto no estilo de copiar outros jutsus. Né? Ele foi usuário ali do estilo água, ele foi usuário também dos jutsus de ilusão, substituição, combate de taijutsu. Então, enfim, ali naquela luta a gente viu bastante dos poderes, né, das habilidades do Kakashi enquanto shinobi. Mais pra frente na história, a gente volta a ver grandes habilidades dele quando ele volta a lutar, né? No caso, contra o Kakuzo, que é um dos membros da Akatsuki. Ele volta a ter uma disputa ali muito boa e ferrenha com ele, ajudando o trio Inoshikacho. Né? Chegou ali para dar uma ajuda na ocasião da morte do Asuma, né? Com a saída da Tsunade do posto de Hokage, Kakashi Hatake assume o posto de Hokage e se torna o novo Hokage de Konoha, no caso, o sexto Hokage de Konoha. E como Hokage de Konoha, ele prioriza o suporte à Viva, tornando a Viva muito mais tecnológica e muito mais próspera, porque ele não tem que se preocupar com a segurança dela, né? Porque ele tem Naruto e Sasuke para cuidar disso. Ele teve dois dos mais poderosos Shinobi durante o mandato dele para se preocupar com as ameaças, enquanto ele, o Hokage atual, poderia focar na prosperidade da Viva. E foi justamente o que ele fez. Confiando em dois dos seus alunos, ele confiou a responsabilidade da proteção da Viva a Uchiha Sasuke e a Uzumaki Naruto, enquanto ele, o Hokage atual, podia focar na manutenção e na prosperidade da própria vila. Apesar de exibir uma cara sorridente e ser um dos caras mais boa praça de toda Konoha, Kakashi Hatake tem uma história um tanto quanto trágica, já que seu pai se desviveu e ele teve que ficar solitário por grande parte da vida. Tempos depois, a sua equipe inteira, o seu time inteiro, também foi desvivido e ele foi o único que sobrou. Então a vida dele é de soma de tragédias. Tem uma cena que ele captura o Sasuke e o Sasuke começa a gritar com ele: imagina se você tivesse perdido todos que você ama, imagina se eu matasse todos que você ama, que não sei o quê. Ele dá uma risada, assim, uma risada como essa na sua tela, e responde o seguinte: já é tarde, todos já morreram. Então a história dele é muito triste, mas apesar de toda a dor que ele sofreu, ele é o retrato da perseverança, porque ele continua pregando os ideais de Konoha, continua pregando a vontade do fogo, e se tornou um dos maiores shinobis da história, e um Hokage também muito poderoso. Uma dúvida que muita gente tem é, se o clã Uchiha era tão apegado ao Sharingan, por que eles deixaram um dojutsu desse nível ficar na mão de alguém que não tinha o sobrenome Uchiha, que não era da linhagem?
Por que eles não peitaram o Kakashi e falaram, devolve isso aí, que isso aí não era para estar em você? O Kakashi pode ter aprendido a usar, pode ter usado por muito tempo, e ficado sendo um dos mais reconhecidos shinobis por causa disso. Ele era chamado de Kakashi, o ninja que copia, ou Kakashi do Sharingan. Por que eles deixaram o Kakashi ficar com esse dojutsu, sendo que ele era um Hatake, e não o Uchiha? Bem, não tem uma resposta oficial, mas eis as teorias. Lembrando que são teorias. Primeiro, o Sharingan foi um presente de um Uchiha. Obito Uchiha voluntariamente deu esse Sharingan para Kakashi. Ou seja, Kakashi não roubou esse Sharingan. Então o clã Uchiha pode ter permitido que ele ficasse com esse Sharingan em respeito à memória do Obito, que era um Uchiha legítimo. Então, meio que mantendo o legado e a honra do próprio Obito. Isso é um dos motivos. Um outro motivo que é plausível. Minato era, na época, um dos oficiais mais graduados e também o atual Kage de Konoha. E ele também foi o professor do próprio Kakashi. Então, atacar o Kakashi para recuperar aquele Sharingan era, de certa forma, mexer com o Minato. E enfrentar o Minato dava trabalho. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Minato depois, vocês vão entender o que eu estou falando. Então era enfrentar o Minato e o próprio Kakashi, que já era problemático. O Kakashi era, na época, um Ambu. Ele chegou a ser graduado como Ambu. Não dá para enfrentar um Ambu de peito aberto. O Kakashi era muito habilidoso e ele tinha o Minato ao seu lado. Então eram dois ninjas muito habilidosos. Então pode ser que eles não tenham querido enfrentar o Kakashi, temendo uma represária do quarto Hokage e do próprio Kakashi. São dois pontos que a gente tem que imaginar, né? Um pelo respeito à memória do Obito, que até então era dado como morto, e outro porque o Kakashi e o Minato eram muito amigos, muito próximos e muito poderosos. Então talvez esse também seja um dos motivos pelo qual o Kakashi ficou conhecido como Kakashi do Sharingan e não Kakashi faltando um olho, né?